Então, seguindo, meus irmãos, antes de entrar nesse tópico aqui, nesse slide, eu quero voltar nos dois slides anteriores, que eu revendo aqui eu vi que ficou meio confuso. Então, deixa eu explicar rapidamente. Vocês derem uma... Observe. Princípios gerais de aplicação. A aplicação deve ser baseada numa interpretação correta. Então aqui, nesse slide, eu fiz uma observação. Aqui cabe fazer uma distinção importante entre implicação e aplicação, onde implicação leva-nos a pensar como um princípio se relaciona conosco, e aplicação leva-nos a praticar aquilo que nos diz respeito. A implicação, ela vai estar diretamente associada à forma com que nós lidamos, a forma com que nós vemos o apontamento do texto bíblico. Eu vou ler aqui um exemplo que o Helder usa no seu livro. Em Efésios 4:28, por exemplo, diz: aquele que roubava não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. O princípio aqui ensinado é que tanto a proibição do roubo como a honestidade no trabalho. Suponhamos que esse verso seja ensinado no contexto da igreja local, para um público significativamente diverso, composto de crianças, jovens, adultos que exercem diferentes funções na sociedade. Pessoas que podem tanto ter um salário alto como receber um salário mínimo. Creio que o princípio bíblico não roubar seja o mesmo para todos, embora nem todos se identifiquem com esse princípio da mesma forma. Uma criança que não paga imposto de renda pode identificar esse princípio em sua vida em uma situação em que se vê tentada a roubar algo do seu colega de escola. Um empresário, por sua vez, pode identificá-lo na prática de sonegação de imposto devido ao governo ou no ato de registrar seu funcionário com salário menor do que ele de fato recebe. Além disso, alguém pode ainda identificar o princípio em situações cotidianas, como, por exemplo, deixar de informar ao caixa do supermercado que um dos itens da compra não foi registrado, ou deixar de avisar alguém que viu cair do seu bolso certa quantia de dinheiro. Se em ambas as situações nos omitirmos, buscando algum proveito próprio, estaremos roubando. O que acabei de fazer aqui é criar pontos de ligação entre o público contemporâneo e o público ensinado, e o princípio bíblico ensinado. Essas pessoas ainda não foram desafiadas a praticar os princípios, foram levadas apenas a identificá-lo em sua própria vivência. O próximo passo será então a aplicação do texto bíblico à vida prática cotidiana e pessoal. Diante disso, observe que a implicação bem pensada e elaborada, foram os exemplos citados pelo autor, onde leva a pessoa a pensar nas áreas da sua vida, servirá de ensejo e ponte para fazer refletir sobre as aplicações que tais pessoas deverão fazer. Entendo que a implicação ocorre antes da aplicação. Implicação vai fazer você identificar a área da sua vida a ser tratada. Aplicação vai levar você a pensar como agir. Segundo o princípio geral de aplicação, a aplicação deve ser baseada em princípios eternos. Que eu misturei no outro vídeo isso aqui. Nós temos situação histórica do texto que foi lido, o princípio eterno contido no texto que foi lido e a aplicação bíblica, o que eu preciso fazer. O que vai nortear a aplicação bíblica é o princípio eterno que foi identificado. Então, o exemplo de princípio eterno são verdades princípio eterno são verdades independentes de tempo e cultura, sendo aplicáveis tanto ao leitor do primeiro século quanto a nós hoje. Por exemplo, Deus deseja que seu povo seja santo, assim como ele é santo. Então,
A gente lê isso no Antigo Testamento, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, e lê isso no Novo Testamento. E isso é um princípio eterno, porque hoje ainda cabe a exortação a exortação à santidade. Espero ter clareado melhor agora. Seguindo então, aplicações apresentam limitações quanto a contexto, história, cultura e outros ensinos bíblicos. Então, a nossa aplicação, apesar dela ter uma liberdade, várias aplicações, elas têm limitações. Elas estão limitadas pelo contexto histórico, né? Esse contexto, tanto da onde o texto foi elaborado, dos ouvintes originais, quanto ao nosso contexto ou o contexto de quem nos ouve. A história, a cultura e outros ensinos. Porque eu não posso aplicar, determinar ou ensinar uma atitude a ser tomada se ela contraria ensinos bíblicos. Uma outra limitação é o princípio versus literalismo. O princípio é a base, é o fundamento do ensino. O literalismo é levar ao pé da letra. Então, a questão que a gente fala das mulheres e o véu. O princípio, o fundamento, é que as mulheres piedosas, as mulheres crentes, devem se distinguir das demais na sociedade. O literalismo, que é levar ao pé da letra, vai nos levar a exigir a prática de colocar o véu. Ao invés da gente transportar para a nossa aplicação o princípio, o fundamento, a gente vai literalizar e exigir a prática. Então, nós temos uma limitação, mais uma limitação na aplicação, que é o desafio de confrontar princípio à prática literal. Aqui agora nós temos algumas perguntas aplicativas, né? Algumas perguntas que vão nos levar a pensar em aplicações para o texto bíblico que estamos estudando. Algumas perguntas podem ajudar na elaboração de aplicações de um estudo bíblico ou mensagem. No texto lido, estudado, observado, interpretado, há um exemplo a seguir? Há uma ordem a obedecer? Há um erro a evitar? Há um pecado a abandonar? Há alguma promessa a se apropriar? Quanto à promessa, nós vamos falar mais à frente, que há promessas específicas para indivíduo, específica para um grupo em determinado contexto, promessas temporais, atemporais, promessas condicionais. Então, mas há alguma promessa nesse texto para me apropriar? Há um novo pensamento acerca de Deus? Há um novo insight, há uma nova forma de pensar Deus? Esse livro, esse texto revela uma nova forma de pensar Deus e esta forma em harmonia com os demais textos das Escrituras? Alvo das aplicações. A família, né? Então é o que eu falei no primeiro vídeo. A aplicação ela se dá no nosso contexto do lar, é de pai para filho, de mãe para filho, de marido para mulher, na educação diária do filho, na educação na fé, né? Entre pessoas, na relação trabalhista, na relação na faculdade, no dia a dia, na relação na congregação, na igreja. As aplicações se dão nos relacionamentos mais íntimos, como namoro, casamento, nas amizades íntimas. Dentro dos grupos sociais, você tem aplicações que vão atingir classe média, classe baixa, profissional liberal, autônomo. Na igreja, as aplicações elas se dão dentro do contexto, seja da liderança, dos departamentos e ministérios, seja para membros antigos ou novo convertidos, né? Nos ambientes das mais variadas atividades, trabalho, estudo, curso, viagem. Dentro das aplicações, elas se dão dentro de contexto de doença, desemprego, dívida. Por fim, as aplicações elas vão atuar, elas devem ser feitas a todas as esferas da vida humana.